Bem, meus amigos, minhas amigas, desde o começo do mês, contribuintes de todo o país estão entregando aquele sacrifício de todos os anos, a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2018, 2019. O prazo para o envio dos dados à Receita Federal irá até o próximo dia 30 de abril. Apesar de ser um processo anual, muita gente tem dúvidas, precisa de orientação profissional. Muita gente deixa o que é o mal do brasileiro para a última hora. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui agora o contador Josevaldo Mota. Bom dia, tudo bem, Josevaldo? Satisfação muito grande recebê-lo aqui. Toda minha está aqui com vocês. Prazo final para imposto de renda? Termina dia 30 de abril. E esse é o momento, né? Aproveitar, atenção você, telespectador. Estamos no meio, né, do período do imposto de renda, iremos até o dia 30 de abril. É importante que você, contribuinte, não deixe para a última hora, né? Aproveite esse momento que tem ainda por vir, pouco mais de 30 dias. Contudo, você precisa estar atento às necessidades, né, às obrigatoriedades. Quem está obrigado a declarar? Quais são os documentos que você precisa levar para o profissional de contabilidade fazer a sua elaboração do imposto de renda? E aí, né, se está quites com o leão, é importante que você esteja atenta, né, inclusive, com as novidades. Esse ano, a questão de colocar o CPF, né, o CPF dos dependentes. O contribuinte agora é obrigado a colocar o CPF dos dependentes na declaração do imposto de renda, inclusive, mesmo que seja recém-nascido, ou seja, nasceu em 2018, mas não deixa de ser dependente, tem que colocar o CPF na declaração. Maior de idade também? Independente da idade, é obrigado a colocar o CPF, inclusive, né? É por isso a importância de não deixar para a última hora. Mas né? se esse, Josevaldo, desculpe interrompê-lo, já interrompendo, se esse dependente declarar também imposto de renda? Quando existe declaração em conjunto, que existe essa possibilidade, ou seja, eu como titular da declaração, posso incluir os dados dos meus dependentes na declaração. Agora, como ocorre também, inclusive eu recomendo que para aqueles contribuintes que os dependentes possuem rendimentos, não recomendo colocar na declaração dele esse dependente. Por quê? Porque a renda do dependente com o do contribuinte titular, né, vão somar, consequentemente, a renda sobe, logicamente também vai subir também o imposto. Então acaba sendo utilizar a faixa maior. E aí a vantagem é fazer em separado para aqueles casos dos contribuintes dependentes, né, e o titular, ao invés de fazer junto a declaração, fazer em separado, consequentemente o imposto pode ser menor ou a restituição pode ser maior. Muito bem, o programa Sergipe no Ar está trazendo exatamente essas dicas que são importantíssimas. Hoje fazer imposto de renda é mais fácil, né? Tudo online ali. Antigamente era uma papelada que não tinha mais tamanho, né? Agora, quem está isento de declarar imposto de renda? Basicamente, aquelas pessoas que não atingiram a obrigatoriedade, ou seja, é obrigado a declarar aquelas pessoas que tiveram renda a partir de R$ 28.559,70 anual no ano de 2018, lembre, 2018, independente do período, se foi iniciou em janeiro até dezembro. Então quem recebeu até 28 mil não precisa se preocupar. A partir desse valor, não. Abaixo desse valor, não. Acima, ou seja, R$ 28.559,70 está obrigado. Agora, note, o fato do contribuinte ser isento do imposto de renda, isso não quer dizer que ele não tenha que fazer a declaração. Ou seja, uma pessoa que tenha renda, seja isento, mas teve rendimento a partir de 40 mil. Ou seja, rendimentos isentos, a gente chama isentos e não tributáveis, ou tributáveis exclusivamente na fonte. Ou seja, no caso de isenção, aqueles que têm doença, possuem algum tipo de doença, e aí ele é isento do imposto, mas no ano teve um rendimento a partir de 40 mil, é obrigado a declarar. Agora, recebeu premiação cujo valor seja a partir de 40 mil, também está obrigado a declarar. Agora, note, nos casos de produtores rurais, né, atenção você que mora no interior, né, exerce aquela atividade rural, aí é importante que, se teve rendimento, a partir de pouco mais de 142 mil no ano de 2018,
também entra na obrigatoriedade do envio da declaração. Não esquecer... As cabeças de gado contam também? Conta, que não deixa seus famosos semoventes, né? Inclusive, nota essa questão de bens e direitos, né? Ou seja, casa, carro, apartamento, você contribuinte que adquiriu bens no ano de 2018, que o valor seja a partir de R$300 mil. Suponha-se, a pessoa não teve a renda, porém adquiriu um bem, que o valor desse bem seja a partir de R$300 mil, fica também obrigado a declarar, além, né, daquelas pessoas que tiveram movimentação em bolsa de valores, fizeram investimentos no mercado de ações, também estão obrigados a fazer a declaração. Então, precisa estar atento às obrigatoriedades. Outro fator importante que o contribuinte precisa lembrar, uma dica importante, quanto às despesas que são dedutíveis do imposto de renda. Quais são elas? Basicamente, as despesas que são dedutíveis do imposto de renda, primeiro, importante, despesas médicas, inclusive no caso de despesas médicas, né? As despesas médicas, odontológicas, essas despesas médicas são dedutíveis, inclusive não tem limite de valor, né? Você pode utilizar qualquer valor, seja lá o que for, não há limite. E aí você pode utilizar, no caso, despesas médicas, as consultas, caso você fez exame laboratorial, também entra como dedução do imposto de renda, além de outras despesas que são dedutíveis, como no caso de pensão alimentícia, também é dedutível, não tem limite do imposto de renda, também entra na dedução. Outra questão aqui, olha, previdência privada. Previdência privada também entra como dedução. Lembrar que nos casos de previdência privada, que é aquele que a gente fala como previdência complementar, né? As despesas com a previdência complementar tem um limitezinho para aquelas pessoas que têm imposto a pagar, aí pode deduzir até 12% do imposto devido. É diferente no caso das outras despesas, que elas entram na dedução da base de cálculo, ou seja, do valor total, diminui a despesa e o saldo é que entra na base de cálculo do imposto. Muito bem. Então, Josevaldo, é importante lembrar o público que nos assiste, ao telespectador, não deixar para a última hora. Perfeito, porque... Data final, 30 de abril. 30 de abril, não deixar para a última hora, porque pode ter o congestionamento na base de dados, né? Cair fora do ar, você ter algum problema, faltar alguma informação e aí poder ser penalizado. E aí a pena é, no caso, não apresentou, multa mínima de R$ 165,74, note, multa mínima, podendo esse valor ser até 20% do valor do imposto devido. Então não compensa, período já iniciou, vai até dia 30, tem tempo suficiente ainda. Fica aqui com o Leão. Um abraço, Josevaldo. Eu agradeço. Dicas, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, então.